queridos irmãos, graça e paz. Olha, estamos já caminhando para o final, né? Estamos em Marcos capítulo 15, ministrado pelo Gabriel. Você vai ficar com esse estudo, foi ministrado no dia 10/9/2023. Bom, estamos se aproximando aí, período de Páscoa, né? Então, que você possa desfrutar de mais esse estudo nessa Sexta-feira Santa, que você possa ser enriquecido com essa mensagem. Abraço. Marcos, capítulo 15. Na última nós tratamos o 14, então você que perdeu, olha lá no YouTube, Marcos, capítulo 14, sem problemas. Marcos, capítulo 15, hoje, nós estamos em uma série de mensagens intitulada A Última Semana de Jesus. Então nós estamos percorrendo sistematicamente do capítulo 11 de Marcos até o final do seu livro, que vai ser o capítulo 16. Estamos fazendo isso de maneira mensal, porque o nosso culto é uma vez por mês. Se nós tivéssemos o culto toda semana, certamente faria da mesma forma, semana após semana. Mas nós estamos tratando mensalmente a última semana de Jesus, e eu não sei se os irmãos lembram, mas tem lá no YouTube para vocês relembrarem. O capítulo 14 termina da seguinte forma: Jesus ele é traído pela corte religiosa, Jesus é traído pelo Judas Iscariotes, Jesus é negado por Pedro. Veja, Jesus é traído pela corte religiosa, Jesus é traído por um dos 12 e Jesus é negado por Pedro. Muitos consideram essa negação de Pedro uma traição, mas mais para frente, ao desenrolar da história, você vai ver que não foi assim. Nós falamos que em um momento de pressão, em um momento onde você está com medo, você pode falar coisas que às vezes não é verdade. Você está apenas com medo e você fala besteira. Foi assim que aconteceu com Pedro. Então, o que está acontecendo? Os chefes da religião querem matar Jesus, isso você já sabe. Os chefes da religião, então, promovem vários adventos para pegar Jesus na curva, como a gente diz na gíria. Tentam pegar ele de alguma forma. Não conseguem. Tentam matar. Não conseguem. Perguntam para ele se ele é Deus, ele não diz. Até que a traição acontece de dentro. E lembra dessa frase na outra pregação? A traição vem de dentro. Judas traiu Jesus. Já diria um grande cantor de rap que Judas traiu Jesus porque era um cabra safado. E é verdade. Apesar dele ser um dos 12, ele não era alguém que pertencia ao reino de Deus. Tem muita gente que caminha com a gente, irmãos, que às vezes não pertence ao reino de Deus, não. Tome cuidado. Porque a traição está de dentro, está perto. Jesus então é pego, é traído, ele é pego e ele vai para o tribunal. E termina o capítulo 14 justamente nesse cenário. Jesus sendo pego, indo até o tribunal Jesus sendo pego, indo ao tribunal e Pedro traindo ali ou falando, verbalizando a negação de Jesus. Tá? Ali foi um momento de pressão na vida de Pedro, onde ele negou Jesus e aí termina justamente na virada do galo, no cantar do galo, na troca de turno entre as guardas, aonde Pedro nega Jesus. E agora nós chegamos no capítulo 15 com essa história já desenrolada. Vem comigo. Versículo 1 do capítulo 15 de Marcos. Jesus perante Pilatos. Eu já vou explicar. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, como os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, o tribunal, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Muito detalhe aqui. De manhã bem cedo, na troca do turno, no cantar do galo, na trombeta, ou no som da troca do turno, os chefes dos sacerdotes, lembra dos, entre aspas, homens de Deus? Olha eles aqui. Lembra dos líderes religiosos, entre aspas, homens de Deus? Eles estão aqui. Os mestres da lei, aqueles que davam sobre as pessoas as interpretações da Torá, estão aqui. E o sinédrio, o tribunal, estão aqui. Estão condenando Jesus a amarrar e vão levar ele a Pilatos. Quem era Pilatos? Pilatos era o governante da província. Um tribunal só podia ter a chancela de condenado se passasse pelo governante. Eles levam Jesus amarrado até Pilatos. Mas, de novo, olha os chefes da religião aqui. Olha eles aqui. Olha uns, entre aspas, homens de Deus aqui.
Não foi o povo, até aqui não é o povo que está perseguindo Jesus. Será que as pessoas, e aqui é um parênteses, será que as pessoas que se dizem ateu no mundo são ateus de Jesus da Bíblia ou são ateus do Deus que nós evangélicos dizemos que ele é? Porque tem muita gente que fala que não acredita em Deus, mas não acredita no Deus que nós pregamos. Porque muitas vezes nós pregamos errado, muitas vezes nós ensinamos errado, muitas vezes nós colocamos peso de religião nas costas das pessoas. Então as pessoas se dizem, desse Deus eu não quero. Mas dificilmente alguém vai negar o Deus da Bíblia. Tem muita gente que fala assim, eu até acredito em Deus, mas eu não gosto da igreja. Aonde será que a gente talvez tenha errado? E essa é a questão. Tentaram aqui e levaram Jesus a Pilatos. Quem estava aqui? Os, entre aspas, homens de Deus. Os chefes do ensino, os mestres da lei e ali todo o tribunal. Desenrola então o texto e chega no versículo 2 assim, ó. Pilatos vai fazer uma pergunta. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Jesus responde, entre aspas, tu o dizes. Pilatos faz uma pergunta a Jesus, no sentido de tirar um barato da cara de Jesus, não é uma pergunta simples. Se Jesus respondesse sim, agora talvez ele já seria condenado de primeira. Você está diante de um tribunal, tudo que você falar pode ser usado contra você. Então aqui Pilatos fala de uma maneira irônica, sarcástica com Jesus. Você é o rei dos judeus? E Jesus olha bem sério para ele, o texto não diz bem sério, mas eu estou figurando. Tu dizes. O governante da província romana na Judéia, Pilatos. 3, verso 3, vem comigo. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Quem está acusando Jesus? Os chefes dos sacerdotes, os, entre aspas, homens de Deus. Eu já disse, acho que no capítulo 12, cuidado com liderança abusiva, aqui é um exemplo claro. Aqui é um exemplo claro de liderança abusiva, porque o chefe dos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, todas essas pessoas tinham influência sobre as pessoas que as ouviam. Portanto, se eles dissessem alguma coisa, o povo os ouvia, porque eles eram, entre aspas, homens de Deus. Quem está acusando Jesus? O chefe dos sacerdotes. Não era o povo. O povo estava recebendo os milagres de Jesus, a multiplicação dos pães, estava vendo curas, milagres, sinais, maravilhas, a inauguração do reino. E os chefes dos sacerdotes estavam acusando Jesus de muitas coisas. Então Pilatos, no verso 4, perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Estava tendo aqui, irmãos, um embate, uma interpelação. Os acusadores, pensa num tribunal, a bancada acusadora era a bancada dos religiosos. Primeira lição para a gente hoje. Política e religião, política e igreja, é uma soma que nunca dá certo. Porque está aqui no tribunal, e quem está diante de uma autoridade civil, que era Pilatos, estavam os, entre aspas, homens de Deus. Igreja e governo não dá certo, seja da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. O único governo que dá certo é o de Deus para nós, que é o de cima para baixo. Autoridades religiosas e governo não dão certo. Igreja e Estado não se misturam. Religião, evangelho, Deus é uma coisa, direitos civis é outra. Religião não se mistura. Então, essa soma de homens de Deus, de igreja, mais Estado não dá certo. Essa é a primeira lição de hoje. Verso 5, mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. A resiliência de Jesus. Ele está sendo acusado, ele foi amarrado, ele está diante de uma autoridade, ele sabia que não tem mais volta, agora é crucificação, é morte, é o caminho mesmo do fim, e ele fica quieto ouvindo todas as suas acusações. Pilatos fica impressionado com isso, ele não se defendeu. Verso 6, por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse.
Que festa que a gente está falando aqui? A gente está falando da festa da Páscoa e dos pães sem fermento. Que pelo calendário judaico, se você olhar, é entre final de março e abril. É a datação que nós temos hoje do calendário e da transcrição do calendário judaico para nós hoje. Então esse cenário aqui está acontecendo mais ou menos entre março e abril daquele ano. A festa tinha um costume que o Pilatos deveria soltar um prisioneiro. Era a oportunidade perfeita na cabeça de todos que seguiam Jesus. Fala, peraí, ele foi acusado, mas é Páscoa, vamos soltar Jesus porque ele é bonzinho. Jesus não merecia estar lá, a acusação era leviana, então ele não vai ser preso, ele vai ser solto. Essa era a ordem cronológica e real das coisas. Mas você que sabe o final da história sabe que não foi assim que aconteceu. Existiam vários presos. E Jesus então está sendo acusado. Pilatos tem uma grande ideia. Fala, eu vou jogar para o povo decidir, porque aí eu estou tranquilão e estou sossegado. Só que o que acontece? Vem comigo no verso 7. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com quem? Com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante a rebelião. Irmãos, eu não sei se você está entendendo a história. Jesus está sendo acusado injustamente, levianamente, só porque ele questionou o padrão da religião. Infelizmente, religião, quando está dentro de um sistema, vai dar ruim. Jesus, então, está sendo questionado, está sendo levado a julgamento para uma morte. E com ele tem um assassino. Pilatos era um assassino. Qual era o pecado de Jesus? Falar que a religião... Barrabás. Obrigado, Jair, pelo olhar 43. Barrabás era um assassino. Jesus, não. Qual era o pecado de Jesus? O pecado de Jesus era questionar o padrão da religião. Jesus está sendo posto à escolha com um homem assassino. Um crime comprovado. Certo? Olha a teoria do jurídico aqui. Muito bom. Ele havia sido ali preso junto com os rebeldes e havia cometido assassinato durante uma rebelião. Rebelião, irmãos, gritaria, empurra, quebradeira, baderneira, não foi algo simples. Não foi algo simples, foi um assassinato e uma rebelião, um dano ao patrimônio. Mas muito bem. Pilatos então faz uma pergunta no verso 9. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes haviam entregado Jesus. Está aqui o problema da religião, inveja. O evangelho de Jesus é amor. A religião que a gente cria é inveja. Ah, como eu queria estar ali. Ah, porque aquele não eu. Ah, porque eu quero esse cargo. Irmãos, aonde tem mais briga por cargo? É na política e na igreja. Todo mundo quer tocar, mas ninguém quer estudar. Todo mundo quer pregar, mas não sabe nem por onde começar. Ninguém briga para limpar a igreja. Ninguém. Para fazer escala de limpeza da igreja, tem que pedir por favor, pagar 13º, dar uma quantia em dinheiro, fazer uma cesta básica, uma oração forte, uma corrente dos 70. Senão, não vem ninguém limpar a igreja. Agora, para estar num cargo de teoricamente destaque, todo mundo quer. Ah, mas por que fulano e não eu? Era por inveja, sabe por quê? Porque Jesus estava arrebatando multidões. E esses caras, os, entre aspas, homens de Deus, eles tinham fama. Quando eles passavam, as pessoas, lá vem o homem de Deus. Eles iam na casa das viúvas, pegavam um dinheirinho da viúva, comia de graça e fazia longas orações para disfarçar. Eles extorquiam pessoas. Você tinha que pagar para entrar na esplanada do templo. Senão você não cometia ali, não fazia o sacrifício. Esses caras queriam poder, queriam dinheiro, queriam status. E por inveja, porque eles estavam perdendo prestígio, eles condenaram Jesus. Desculpa a pergunta, mas você já conhece religiões assim e alguns evangélicos se comportam dessa maneira, tendo inveja com outros ou não?
Você acha que tem igreja que não fica perguntando para o pastor César quantos membros tem aqui? Para saber? Primeira pergunta entre pastores, não é nem se você está bem. Quantos membros tem sua igreja? Irmãos, eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou nessa brincadeira há 31 anos. Primeira reunião de conselho de pastores do estado de São Paulo. Ô, querido, que igreja você é? Tal? É grande ou é pequena? Qual que dá a frequência lá? É de domingo ou é de terça-feira? Quantos membros tem sua igreja? Você ganha salário pastoral? Irmãos, é assim que funciona. Infelizmente é assim que funciona. E ninguém respeita, entre aspas, o tamanho da igreja do outro. É sempre uma invejinha de, mas é porque ele tem isso, é porque ele tem aquilo. Os líderes religiosos e nós nos comportamos da mesma forma. A gente não crucifica Jesus literalmente, mas a gente crucifica Jesus emocionalmente muitas vezes. A gente crucifica Jesus com os nossos atos, dizendo que a morte dele não é suficiente, o que é suficiente é o tamanho da minha igreja. Complicado, bem complicado. Só que o verso 11 vai dizer para nós: mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse o assassino, Barrabás. A multidão agora condena Jesus, mas por quê? Porque os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir a liberação de Barrabás. A influência, irmãos, de líderes religiosos sobre as pessoas é perigosa. A voz do povo não é a voz de Deus. Os chefes dos sacerdotes, os entre aspas, homens de Deus, incitaram a multidão a pedir que soltassem o criminoso e prendessem e crucificassem Jesus. A multidão foi no embalo, também não é isenta não. Só que quem incitou foram o chefe dos sacerdotes, os entre aspas, homens de Deus. E aí, meus irmãos? E aí? Cuidado, e nós temos que ter cuidado, porque como proclamadores do evangelho, a gente pode influenciar as pessoas. E se a gente influenciar as pessoas com teologia que não é da Bíblia, de um Deus que não existe, e falarmos coisas que a Bíblia não diz, a gente está podendo incitar pessoas a cometerem um delito. Essa é a responsabilidade da igreja. Eu e você, quando proclamamos o reino de Deus, ou a gente fala o que está na Bíblia do jeito que é, do jeito certo, sem meter uma faca na cabeça das pessoas, ou a gente está incitando pessoas a cometerem um delito. Muito complicado. Então, o Pilatos vai dizer no verso 12: que farei com aquele que vocês chamam rei dos judeus? E o verso 13 vem a pior das frases: crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Irmãos, o Pilatos tentou. Ele usou de todos os recursos, já que a gente está falando de tribunal, ele usou todas as instâncias para tentar livrar a pele de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente vai chegar mais para frente. Já estava escrito em Isaías 53 que ele sofreria junto com os transgressores. Já estava escrito, ia acontecer, mas Pilatos faz o seu papel bem. Ele tenta. E o povo diz, crucifica-o. E o verso 15 vem a pior das coisas que um governante pode fazer. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus, dar chicoteadas, e o entregou para ser crucificado. Você viu o que um governante faz, irmãos? Para agradar o povo, ele dá qualquer coisa. Ele faz o que o povo quer, para agradar o povo. Pilatos não estava preocupado em fazer justiça. Governo e igreja não dá certo junto, irmãos. Mas líderes religiosos e líderes políticos, quando querem agradar multidões, vão fazer o que o povo quer. Imagina se vai perder o controle. Eu tenho popularidade. Você já imaginou se a gente prega essa mensagem todo domingo? A igreja esvazia, irmão. Tem que ter um negocinho para o pessoal se sentir bem. Senão não dá, entendeu? Isso é a lógica da religião, mas a lógica do reino não é essa. A lógica do reino é o certo. E o certo era soltar Jesus. Mas o Pilatos, para agradar a multidão, tá bom, vocês querem? Então tá bom. Jesus então toma ali uns açoites,
toma um azorrague, que era mais ou menos um estiletinho, tipo uma chibata, é açoitado e é levado para ser crucificado. E aqui, irmão, já era, começa o terror. Verso 16, vem comigo, para a gente acelerar. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Os soldados, então, pegam Jesus e reúnem toda a tropa. 17. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois colocaram uma coroa de espinhos, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus. Eles colocam uma vestimenta de rei em Jesus, mas para zombar. Colocam uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus para tirar uma com a cara de Jesus. E começam a gritar rei dos judeus, não porque eles reconheceram, porque eles estavam tirando uma com a cara de Jesus. Batiam na cabeça com uma vara e cuspiram nele. Ajoelhavam-se e prestaram adoração, fazendo o quê? Zombaria. Depois de terem zombado dele, tiraram o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Jesus agora não tem volta, irmãos. O que está acontecendo? Não tem volta. Crucificação. Ainda, olha só, irmãos, o que o Salvador passou por mim e por você. Ele foi tirado uma com a cara dos soldados, bateram nele, colocaram uma coroa de espinhos, colocaram uma roupa, falaram, adora aí, ó, você não é Deus? E escutou isso calado. Para a gente dizer que a gente não aceita o sacrifício da cruz? Irmãos, é meio sério a gente dizer que o livre-arbítrio chega a esse ponto, de negar a crucificação de Jesus e dizer que não é suficiente. É perigoso isso. Olha o que o mestre passou para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Jesus está quieto aqui, apanhando. E aí começa a sacra via dolorosa de Jesus. Verso 21, vem comigo. A gente está indo já para o meio, para o final. Certo homem de Cirene, uma cidade próxima, chamado Simão, pai de Alexandre e pai de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles forçaram a esse Simão a tentar carregar a cruz. Levaram Jesus, mas obviamente que ele não conseguiu. É aquela cena do filme do Mel Gibson mesmo. É exatamente aquilo que eu também acredito vendo a história. Levaram Jesus, no verso 22, a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira, morte, luto. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Parênteses. Deram mirra, uma especiaria, cheiro forte de mirra, uma resina, e vinho. O vinho em Jerusalém era colhido no final do verão, começo do outono. Final de agosto, começo de setembro. Em março, abril, esse vinho já estava fermentado, porque se guardava em barris de carvalho. E quem é químico ou farmacêutico, alguém que sabe de química, sabe que açúcar, numa via glicolítica sem oxigênio, faz fermentação alcoólica. Então esse vinho aqui estava extremamente concentrado de álcool. Por isso que Jesus não bebeu. Porque se ele bebesse, ele ia se anestesiar. Não só aqui, como mais para frente a gente vai ver com o vinagre também. O vinagre é um subproduto do vinho, em química. É uma oxidação da uva, nesse caso. Então as mirras, as águas e tudo que era colocado no vinho era para evitar a oxidação, para que virasse vinagre. Mas muito provavelmente Jesus não quis beber aqui porque ele queria estar são e sofrendo tudo no seu ápice momento. Existem linhas que seguem nessa tendência. Existem outras que não, mas estou dizendo que existem as duas. Então, muito provavelmente, Jesus não quis beber, ou para quebrar o jejum dele, ou para não se anestesiar, ou simplesmente ele não quis beber. Existem essas duas linhas, ok? Estou passando as duas. Não vou entrar em fins doutrinários aqui. Verso 24. Então, o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes, para saber com que cada um iria ficar. Era 9 da manhã, quando crucificaram Jesus. A crucificação de Jesus, ou a crucificação de delinquentes naquela época, irmãos, era uma crucificação onde você dificultava a circulação do sangue para a pessoa morrer mais rápido. A posição da crucificação é uma posição onde não há uma circulação boa do sangue.
Com isso, você tem tonturas, sensações de desmaio, você tem náuseas, você percebe o seu corpo desfalecendo pela falta de oxigênio no seu sangue derivado da não circulação. Colocaram Jesus 9 da manhã na cruz. O relato de Marcos é direto. Se você for olhar em outros evangelhos, vai falar dos ladrões da cruz, vai contar uma história um pouco mais completa. Marcos é direto e reto. Crucificaram Jesus. Acabou, irmãos. Teoricamente, os homens, entre aspas, de Deus, conseguiram o que queriam. Teoricamente, Satanás tinha vencido Jesus. Teoricamente, o mestre acabou. Crucificaram Jesus e colocaram ele na cruz. Verso 26. E assim estava escrito na lápide, entre aspas, de Jesus: o rei dos judeus. Ainda zombaram de Jesus na crucificação. Com ele crucificaram 2 ladrões. E eu vou deixar que o pastor já disse que vai pregar sobre isso, então ele comenta melhor na vez que ele for dizer. 2 ladrões ao lado e Jesus no meio. Assim se cumpriu o que diz a Escritura. Verso 28. Ele foi contado entre os transgressores. Se você quiser conferir, isso está em Isaías, número 53. Já estava predito antes de Jesus nascer que ele seria condenado, contado entre os transgressores. Podia mudar alguma vírgula do que aconteceu aqui? Não. Judas poderia ter tomado outra decisão? Não. As coisas poderiam ter sido diferentes? Não. Estava escrito, se cumpriu. Segunda lição, os decretos de Deus são permanentes. Se Deus disse, vai acontecer, irmão. A gente quer ser humano e não consegue entender os decretos de Deus. A gente quer tomar partido, a gente quer ajudar Jesus a nos abençoar. Ah, mas e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu buscar mais? E se eu buscar menos? Irmãos, o que Deus decretou vai acontecer. Tanto para o bem como para o mal. Porque o mal, ele é o circuito natural da vida. Porque a vida é uma vida sem Deus. Assim o homem, na queda, escolheu. A vida sem Deus é um caminho de morte. Então, quando as coisas dão errado, não é que Jesus projetou o errado. Porque Jesus não faz o mal. O que Deus faz? Ele está com a mão aqui, ó. Quer ir sozinho? Vai. Aí dá com a cara no muro, volta. Ai, Jesus, e agora? Eu falei, você quis ir sozinho, Deus só tira a mãozinha dele de cima de você. Ó. E o curso natural da vida te leva ao erro. Agora, se você quiser vir para Deus, você precisa pegar na mão de Deus e Ele precisa te trazer. As coisas são diferentes. O curso natural da vida é um curso natural de morte. Deus tira a mão e deixa você se estrepar sozinho. Agora, se você quiser vir a Deus, Ele pega na sua mão e te traz. Esse é o conceito. Os decretos de Deus não falham, são perpétuos. Número 29, verso 29. Os que passavam, lançavam-lhe insultos. Ainda tem essa, está crucificado, passa civis ali, insultando Jesus. Balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo, aí usa a palavra de Jesus no 13, e reedifica em 3 dias, desça daí, salve a si mesmo. Ainda tem que escutar a zombaria do povo. Verso de número 31. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Irmãos, as pessoas não entendem os propósitos de Deus. Se não for o Espírito Santo convencer as pessoas, vai ser loucura. Muitos dizem, olham para mim para você falar: mas você, crente, que besteira. Você está todo dia na igreja e está com dor de cabeça, está com luta, está com dificuldade, está com a família destruída. Irmãos, os planos de Deus são loucura para o mundo. Nós não servimos a Deus pelo que Ele nos dá. Nós servimos a Deus pelo que Ele é. Se você entendeu isso, você está aqui. A gente não vem à igreja para trocar com Deus. Eu vou à igreja e você me dá. Não é assim que funciona na lógica do reino. Nós vimos a igreja, estamos aqui, porque nós entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que Ele requer de nós é uma vida de adoração. É por isso que a gente está aqui. Ah, mas vocês são doidos. Somos. O que é sabedoria de Deus é loucura para o homem. Se você está aqui, irmãos, vai ter gente que vai estar questionando a sua vida. Mas os propósitos de Deus são loucuras para o mundo.
Se você está aqui é porque você entendeu que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E as pessoas aqui zombavam da cara de Jesus. Só que aí a atmosfera muda. Aí agora Deus falou, tá bom, vocês querem fazer do seu jeito, vai dar ruim, mas agora eu, Deus, vou intervir e o negócio vai ficar estreito. Verso 33, e houve trevas, escureceu, acabou o sol, do meio-dia às 3 da tarde. Jesus, então, está ali nos momentos finais do seu suspiro e Deus agora começa a intervir e falar, chega. Irmãos, o Satanás ele tem poder até a página 2. Quando Deus fala chega, é chega. Satanás tocou na vida de Jó até a página 2, até onde Deus permitiu. As lutas acontecem na nossa vida, a tribulação, como você quiser entender, até a página 2. Quando Deus fala chega, é chega. Zombaram de Jesus, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, a religião foi contra, crucificaram, mas agora acabou. Agora Deus interveio, o céu ficou escuro, por volta do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, uma palavra em aramaico, um idioma da época, que significa, aí vem a tradução, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus estava no momento de sofrimento. Jesus não estava questionando Deus. São coisas diferentes. Sabe no momento de sofrimento, quando você resmunga? É uma coisa. Quando você duvida, é outra. Na nossa vida, a gente às vezes aprendeu errado na igreja. Ai, você está murmurando demais, irmão. Começa a dar glória a Deus. Uma coisa, irmão, é você estar passando por luta, por dificuldade e questionar Deus um momento. Outra coisa é você questionar a existência de Deus e a sua existência. São coisas completamente diferentes. Jesus não estava blasfemando. Jesus estava reclamando do momento de dor. Ai, mas cristão não reclama. Não, lê na sua Bíblia o livro de Jó e que você vai ver. Se Jó reclamou ou não reclamou. Não tem problema reclamar, irmãos. Não tem problema questionar Deus. O que você não pode é querer assumir o lugar de Deus e dizer para Ele o que você tem que fazer. Você entendeu qual que é o problema? Reclamar, sentir dor, perguntar para Deus o porquê das coisas, está tudo bem. Você aprendeu errado se você aprendeu o contrário. Entra no seu quarto, fecha a porta e lá no secreto você fala. Não tem problema questionar, não tem problema reclamar, não tem problema perguntar o porquê. Não há problema nisso. Mas tem problema você questionar a sua existência, tem problema você questionar o porquê Deus faz as coisas. Depois que você reclamou, deixa Deus te dar o conforto. E aí a vida segue. Jesus está nesse momento. Ele não está reclamando. Ele está exaurido, ele está com dor, ele está estafado. É o último suspiro. E aí ele pergunta, por que o Senhor me desamparaste? Porque ali chegou no limite, irmão. Chegou no limite. O verso 35 vai dizer para a gente o seguinte, ó. Quando alguns dos que atravessavam, de que estavam presentes, ouviram isso, disseram, ouça, ele está chamando Elias. Não entenderam nada. Jesus fala em aramaico, eles acham que ele está chamando Elias, está invocando alguma coisa ali. Os civis, as pessoas comuns que estavam passando por ali, viu esse momento de balbuciar, de falar, de pronunciar uma palavra em aramaico, as pessoas entenderam que ele estava chamando Elias, o profeta Elias. E isso aqui só fica claro se você entender a história judaica. Porque muitos questionavam Jesus se ele era uma incorporação, uma encarnação de Elias. Muitos achavam que ele era um profeta como Elias, da linhagem de Elias, igual Elias. O judeu, ele entendia o profeta como algo muito grande. Então eles estavam ali, cheio de misticismo também um pouco. Será que ele está chamando Elias? Vamos ver o que vai acontecer. Porque imagina, irmãos, um sol de rachar, fica escuro o céu do nada, por 3 horas. E aí Jesus começa a proclamar essas palavras. E eles perguntam, será que está chamando Elias? Um deles, que estava ali no meio, verso 36, embebeu, ou seja, molhou uma esponja em vinagre. Lembra que eu falei que o vinagre é um subproduto do vinho, oxidado? Colocou-o na ponta de uma vara e ofereceu para Jesus beber, e disse, deixa-no, vejamos se Elias vai tirá-lo daí. Aqui sim, é muito claro que o vinagre aqui é um subproduto do vinho usado para fins terapêuticos. Sabe que você já leu naquela palavra dos salteadores, que está escrito assim, e colocou o vinho nas feridas? Era um remédio.
Quando você oxida o vinho, ele vira vinagre, no subproduto, não é o vinagre que a gente usa em culinária, estou falando de química. Este vinagre aqui poderia dopar Jesus, poderia entorpecer Jesus. Se você aspirar, já viu aquele filme quando o cara aspira álcool e põe na pessoa, a pessoa desmaia? Era mais ou menos a situação aqui. O vinho, o subproduto do álcool, é uma composição química que tem na sua estrutura um desenho de álcool. Fermentação alcoólica mais oxidação. Além de ser ácido, era alcoólico. Isso tinha poder de entorpecer uma pessoa. Jesus não bebe. E aí dão uma tirada de barato de novo da cara de Jesus. Vamos ver se Elias tira ele daí. Irmãos, olha o que Jesus está passando. É complicado a gente achar que é meramente o desejo humano e que a gente está aqui porque a gente quis. Desculpa, irmãos, Deus trouxe você aqui. Você pode acreditar nisso ou não, mas Jesus contou os dias da sua vida. Jesus olhou para o ventre da sua mãe e disse: esse é meu escolhido. Você pode dar um amém por isso? Você pode não acreditar nisso, mas o sacrifício de Cristo na cruz, ele é suficiente para remover a mancha do pecado na sua vida e te transformar num eleito de Deus. Mas o texto segue. O texto segue. Verso 37. Mas Jesus deu um grito e morreu. Expirou. E aqui um detalhe teológico que você precisa levar em consideração, o verso 38. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O que era o véu do santuário? O véu do santuário era um pano que separava pessoas comuns da presença de Deus. Irmãos, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado, irmão. O véu foi rasgado, irmão. Jesus morreu, o véu foi rasgado, agora os comuns têm acesso à presença de Deus. É isso que significa. Não é mais por intermédio de um sacerdote. Os sacerdotes nos zombaram da cara de Jesus? Pois é, eu não preciso mais dele agora. Eu tenho Jesus agora, eu não preciso de sacerdote. Irmão, você não precisa mais de sacerdote, você não precisa mais de cordeiro, você não precisa mais de pombinha, você não precisa mais de sacrifício. Jesus morreu na cruz por você e agora o véu está rasgado. Você tem acesso. O que era antes inacessível, agora se passa a ser acessível, porque o sacrifício dele na cruz é suficiente para isso. Uau! Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Meu irmão, você não está entendendo o que está acontecendo. Deus rasgou simbolicamente, aqui é literal, o véu foi rasgado mesmo, e agora isso simboliza a minha entrada na presença do Senhor. E tem crente pegando uma linha de costura e querendo reconstruir o véu. Chamando os apóstolos novamente, guardando o sábado de novo, indo atrás de profeta, não, vamos naquela igreja que ela tem uma profeta que revela a sua vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Fazer isso é crucificar Jesus de novo. Fazer isso é crucificar Jesus de novo. Você quer falar com Jesus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra teu joelho, que ali o negócio vai ficar estreito entre você e Deus. Você não precisa mais de profeta para dizer o que está certo e o que está errado, você tem o Espírito Santo. Você não precisa mais de um sacerdote dizendo com quem você pode casar, quando você pode casar. Você não tem mais que pedir a bênção para o líder da igreja. Não é assim, irmãos. Quando você pergunta para um pastor se ele pode te abençoar, é uma coisa. O pastor te exigir esse grau de intimidade, dizendo com quem você pode casar, quando você pode casar, quantas células você precisa ter. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O véu está rasgado. Agora você entra e sai da presença do Senhor quando você orar e quiser. Ele habita dentro de você. Você não precisa mais de intermediário. Igreja evangélica não tem mais papa. Agora é você e Deus. A igreja é uma reunião de igrejas. Eu e você somos igreja quando estamos juntos. Nós reverenciamos o nosso pastor porque nós acreditamos que ele é um homem de Deus, não que ele é um santo. Nós não canonizamos pessoas. Pastor, eu, Luciano, todos nós somos pecadores iguais a vocês, irmãos. Só que por graça eu estou aqui hoje, amanhã é você que está pregando aqui, eu estou sentado sendo abençoado. Em nome de Jesus, que se levantem mais pregadores nessa casa. O véu está rasgado, irmão. Rasgado. Você entra e sai da presença do Senhor a hora que você quiser agora. Pede
bate na porta, pede por favor, Jesus, posso conversar com você? Ele vai falar com você, irmão. O texto vai seguir. Verso 39. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o brado e viu que ele morreu, ele disse, realmente era o Filho de Deus. Aquele cara reconheceu, irmão, o centurião era um cara da chefe da guarda. Era um cara do chefe da guarda. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. A religião não reconheceu, precisou vir um soldado reconhecer. O texto segue. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres tinham subido com ele para Jerusalém, também estavam ali. Irmãos, o evangelho às vezes tem uma visão machista das coisas. No ministério de Jesus estava cheio de mulheres ao redor dele. Às vezes a gente acha assim, nossa, a igreja tem mais mulher que homem. Sempre foi assim. Quem estavam aqui? Os discípulos, ó. Perna para quem te quero. Os discípulos de Jesus, os machão, ó. Um negou, o outro foi pescar, sumiram. Quem estavam aqui? As mulheres. Os homens fogem. Quem vem para orar? As mulheres. Irmãos, percebam que a maioria dos discípulos aqui, ó, fugiu, mas as mulheres estavam aqui. A visão do evangelho ela não é machista. É que nós estamos falando de um livro que foi escrito na Antiguidade, no Oriente Médio. Por isso que as mulheres não são citadas. É mais uma proteção dos escritos, porque se você olhar todas as sacerdotisas do Novo Testamento, todas eram prostitutas e serviam a deuses. Por isso que Deus protege as mulheres a não falar do sacerdócio feminino. Sabia disso? Qualquer dia eu dou uma aula sobre isso na escola dominical. Todas as mulheres que serviam nos templos eram prostitutas e serviam a deuses. Então, quando Paulo fala para a mulher ficar calma na igreja, ele não está sendo contra vocês, minhas queridas. Paulo está protegendo as mulheres de serem confundidas com prostitutas. Então não é machismo, é cuidado. Mas numa próxima aula, quando a gente for dar aula sobre isso, eu explico melhor. Mas as mulheres estavam lá. As mulheres estão aqui? Jesus, só tem mulher aqui, pastor. Estou olhando daqui da frente. Misericórdia, meu. Jesus amado. Onde há 2 ou 3 mulheres reunidas. Não, deixa para lá. Deixa para lá. Agora a gente vai para o final, irmãos. Verso 42 em diante para a gente terminar. Era dia de preparação, isto é, véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Detalhe aqui, irmãos. José de Arimateia era um dos caras que estavam no Sinédrio, no tribunal. Só que ele era crente, ele esperava o reino de Deus. Ele esperava o reino de Deus e ele pediu o corpo de Jesus. Eu não sei se você entende, mas a morte de cruz era considerado a pessoa que morria na cruz um verme, um miserável. Ele não tinha direito a velório, ele não tinha direito a sepultamento, ele ficava largado. Não tinha possibilidade de você sepultar, velar, cuidar de um corpo de um crucificado. Isso era uma maldição. Era uma morte assim das terríveis. Esse cara, José de Arimateia, não era discípulo de Jesus, não andou com Jesus fisicamente, não era mestre da lei, não era da corte intelectual, mas ele entendeu o reino de Deus e corajosamente foi pedir o corpo de Jesus para Pilatos, para poder dar um sepultamento digno ao mestre. Irmãos, às vezes tem mais gente crente fora da igreja do que tem da igreja, viu? Está lotado de religiosos dentro da igreja. Mas de cristão, se Jesus passar a peneira, não fica ninguém, irmão. Sobra pouco, só os eleitos. É por isso que de tempos em tempos, isso é uma frase do meu pai, de em tempos em tempos, Deus manda um sopro nas igrejas para ver quem está de pé, viu? Quem que está firmado na rocha. Lembra do texto? Vem a tempestade, vem as tribulações, vem o vento, mas só quem está firmado na rocha
Quem tem a casa na rocha é que permanece em pé. Por isso que a gente vê tanta igreja caindo, irmão. Por isso que a gente vê tanto pastor caindo e tanta igreja vazia. Porque não estão firmados na rocha. Estão costurando o fio do templo de novo. E aí vem o vento. O José de Arimateia, ele vai e pede o corpo de Jesus. Não era barato, tá? Para sepultar um ser humano. Esse cara, ele vai até Pilatos, podendo ser morto, podendo ser preso, e corajosamente pede o corpo de Jesus. Que Deus levante corajosos nessa noite aqui nessa igreja. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele tinha morrido. Pilatos falou, Jesus morreu? Ele não era o filho de Deus? Chamando o centurião, o chefe da guarda de novo, perguntou-lhe se Jesus tinha morrido. Sendo informado pelo centurião que sim, ele entregou o corpo para José de Arimateia. Olha só, Pilatos errou muito, irmãos. Só que Pilatos ficou com a pulguinha atrás da orelha, como a gente diz no popular. Ele tentou livrar Jesus e ele entregou o corpo de Jesus. Ele poderia ter falado não, ele era o governante, ele era a autoridade máxima daquele momento. Se ele falasse não, era não. Lembra dos decretos de Deus? Pois é, os planos de Deus são maiores do que os nossos, irmãos. Verso 46, então José comprou um lençol de linho. Isso tem um significado dentro da tradição de Israel e você pesquise depois. Ele baixou o corpo de Jesus da cruz, envolveu no lençol e colocou no sepulcro cavado na rocha, um buraco feito na rocha, pôs uma pedra, e aí o verso 47, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. E assim termina o capítulo 15. E daqui para frente, irmãos, o que parecia morte, agora é só alegria. Parece morte, Jesus morreu e foi sepultado. Mas a pergunta que eu sempre faço, o texto continua. O capítulo continua. E o que era a morte, no final do capítulo 16, vocês vão ver. A entrada triunfal de Jesus. O renascimento de Jesus, o seu corpo ressurreto. E através desse sacrifício é porque nós estamos aqui hoje. Parece que acabou, né? Mas você sabe o final da história. A última semana de Jesus falta só mais um capítulo, irmãos. Ele morreu. Mas, cena dos próximos capítulos. Capítulo 16, o Luciano vai trazer em novembro. Não percam. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal do YouTube. Jesus morreu. Morreu. A religião achou que venceu. Satanás achou que venceu. Mas nós sabemos o final da história. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Os irmãos estão curiosos para o capítulo 16? Agora é só celebração, irmãos. Nós vamos cantar de novo. Nós vamos alegrar de novo antes de terminar esse culto. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Nós estamos lendo o Evangelho. Você percebeu quanta coisa errada a gente aprende? Quanta coisa errada a gente aprendeu ao longo do tempo e como a gente entende Jesus de uma maneira talvez que não seja da melhor maneira? Esse texto não fala de conquistas, não fala de território, não fala de pés apostólicos, não fala de prosperidade. O texto fala de tribulação e de dor. Mas mais do que tribulação e dor, irmã Idária, Jesus fala de vencer a morte, trazer vida e ressuscitação de mortos. Se nós morrermos um dia, seremos ressuscitados com Cristo. O Evangelho é isso, irmãos. É sofrimento, é dor, mas no final é ressurreição de mortos. E esse mesmo Jesus que a gente prega hoje, a gente vai poder vê-lo face a face. A gente vai poder estar com Ele. Se isso não te anima, eu não sei qual é a causa do seu Evangelho, mas o Evangelho de Jesus é esperança da vinda de Jesus. Amém?